Chegando aqui para mais uma lição Betel. E já é a de número 12. Como passa rápido. Olha, nesse domingo, o terceiro domingo de setembro, nós estamos comemorando, o Dia Nacional da Escola Dominical. Tá aqui eu e meu amigo Nielson dando os parabéns para essa área da educação cristã da igreja evangélica. Então eu quero que você não se esqueça de, pelo menos, dar aí uma fala sobre esse dia tão ilustre que é o Dia Nacional da EBD. Terceiro domingo de setembro. Não se esqueça, eu sou Aguinaldo, somos aqui da cidade de Itaguaí, membro da Assembleia de Deus, conhecida aqui como da Rua Bahia. Meu pastor é o pastor Amós Rubens Teixeira. Bom, nós vamos estar falando aí sobre essa lição de número 12 da Betel. Vou lhe pedir que você não saia daí, fique conosco até o final. Rapidamente nós estaremos fazendo esse resumo aí para que você possa somar com o seu conteúdo, ok? Não se esqueça de se inscrever aí no canal, dar o seu like, aciona o sininho aí, aperta o dedo aí para que você possa receber os nossos novos vídeos, ok, meu amigo? Bom, o tema dessa lição de número 12, nós já estamos chegando no final, os benefícios da aprovação na vida do discípulo de Cristo. Texto áureo, que é 1 Pedro 1,7, diz, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache com louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Verdade aplicada, diz, as provações da vida têm como finalidade produzir um caráter refinado e uma vida de comunhão com Deus. E os objetivos dessa lição é descrever o perfil de Jó e sua integridade, apresentar os ataques de Satanás sobre a vida de Jó e mostrar como foi o final da vida desse patriarca Jó. Texto de referência, Tiago 1,12, Tiago 5, 8, 10 e 11. A introdução dessa maravilhosa lição, as provações pelas quais Jó passou são fonte de aprendizado para os cristãos de hoje. Precisamos aprender a ser pacientes em meio ao sofrimento e perseverar. Tópico 1 diz, Jó, um homem provado por Deus. Que falar de Jó, gente? Que falar desse homem que o próprio Deus deu testemunho dele. Vamos seguir aqui. As provações têm sempre a finalidade de aperfeiçoar a nossa fé, de refinar a nossa fé. As provações, elas têm por finalidade lapidar esse diamante, essa pedra bruta que precisa ter o atrito da ferramenta, para que no atrito da ferramenta saia ali uma excelente joia que tenha um valor que muitas das vezes nós não imaginamos. A mesma coisa, nós somos a pedra bruta, que as provações são os atritos a ferramenta que causa os atritos em nós para nos moldar, nos aperfeiçoar, nos amadurecer e tirar o nosso eu do centro para Deus poder agir em nós e através de nós. Jó, um homem rico, temente e adorador. A Bíblia descreve o patriarca Jó como o homem mais rico do Oriente. O que mais nos chama a atenção não é a sua riqueza, e sim a sua devoção a Deus. Jó oferecia sacrifícios antecipados a Deus para que, se porventura seus filhos tivessem pecado, ele os perdoasse. Bom,
O que a gente aprende aqui? Lembrando que toda aula você tem que ter o valor prático. Nós aprendemos aqui, primeiro, que a riqueza ela é um péssimo patrão, mas um ótimo servo. Eu posso possuir riquezas, você pode possuir riquezas. Eu não posso permitir que as riquezas me possuem. Então você pode possuir riqueza, o que você não pode é permitir que as riquezas te possuam. Uma vez que esses fatores são invertidos, ao invés de eu possuí-la, ela passa a me possuir, aí tudo fica perdido. Jó era um homem rico, o mais rico dos seus dias. Todavia mantinha a sua vida de louvor e de adoração. E ele provou para nós, não para Deus, porque Deus sabe de tudo. Ele provou para nós que é possível adorar na riqueza, e quando se perde tudo, ainda é possível, mantendo uma comunhão com Deus, também adorá-lo. E aí ele disse, nu eu voltei para o ventre da minha mãe, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou tornar para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito, louvado seja o nome do Senhor. Que coisa linda. Outra coisa que nós aprendemos aqui, a preocupação de Jó com a sua família. Jó tinha uma preocupação com a sua casa. Então ele era o sacerdote que se preocupava com a esposa, com os filhos, com a vida espiritual deles. Então é outra coisa que a gente precisa ter aí como uma tônica desse assunto para aplicação. Não se preocupe só com as coisas de Deus, da obra, e esqueça ou abandona a sua família no meio da jornada. Atenção aí para isso, acenda o sinal de alerta aí, se necessário for. Traga essa tônica aí para os seus alunos, tá bom? E aí nós vamos para tópico 1, tópico 2, que diz Jó, um homem íntegro. Jó é descrito nas Escrituras como um pai de família responsável e homem de caráter ilibado. O próprio Deus afirma suas qualidades. É o único homem na Bíblia que a gente encontra que Deus dá testemunho de Jó. Há uma reunião que eu não acredito ser no céu, em algum local nas regiões celestes. Céu que eu quero dizer, eu não acredito que Deus estava no seu trono quando Satanás aparece. Eu acredito que Deus estava em alguma parte dos ares, tendo uma reunião com seus anjos, quando lá aparece o intruso, aquele que ninguém chama, aquele que entra pelo telhado, aquele que ninguém convida, mas ele aparece lá de supetão e quer dar aí a intrusão dele. Ele é intruso. Então é esse aí que é o papel que ele faz. Ele não é convidado, mas ele aparece. E aí quando ele aparece, o próprio Deus dá testemunho de Jó perguntando, tem visto o meu servo Jó? Ele não falou nada de Jó. Deus é que pergunta e fala, tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Bom, dentro dessa fala, o que Deus poderia dar de testemunho de nós? Se fosse eu, se fosse você, o que Deus falaria de nós? É uma coisa para pensar, né? Então, deixa essa pergunta no ar aí e cada um responde para si. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos aqui para 1:3. Diz, Jó, um homem depurado pelo fogo. Todos aqueles a quem Deus deseja levar mais adiante em sua obra, sem exceção, passarão pelo crisol da provação. Crisol é aquela
aquele fogo que purifica o ouro, né? Joga lá no crisol, na ferramenta lá, aquece no fogo para poder dar aí a purificação. Então, tem hora que Deus nos coloca no seu crisol e chapa-nos no fogo, porque Ele precisa tirar algumas impurezas. Porque há uma obra que precisa ser feita em nós para ser realizada por nós. Deus através de nós. Então, primeiro Deus purifica a gente para depois Deus nos usar. Então, Jó, ele era um homem depurado pelo fogo, experimentado. Quando ele passa por esse momento de adversidade, ele não perde na adversidade a sua intimidade, o seu relacionamento com o Deus que ele adorava e que ele se preocupava em a sua família estar desagradando esse Deus. Ele está sempre ali em atividade de adoração a Deus, em preocupação com ele e com a sua família. É um exemplo a ser seguido. E detalhe, ele não tinha a Bíblia para ler. Ele simplesmente cria no caráter de Deus. Olha como, se a gente olhar para os dias de hoje, nós deveríamos ser muito mais avançados na fé do que esses homens. Porque nós temos a história de Jó. Jó não tinha história de ninguém que ele pudesse ter como um ato de fé. Nós temos a história de Moisés. Jó não tinha. Nós temos a história de Abraão. Jó não tinha. Precisamos melhorar o nosso nível, não é verdade? O que é que você acha? Deixa o seu comentário aí. O 2 diz, os ataques de Satanás sobre a vida de Jó. Então o que que acontece? Os ataques contra a vida de Jó não foram aleatórios. Ele tinha alvos específicos. E estas 3 áreas da vida de Jó, atingida pelo inimigo, são bastante sensíveis na vida do ser humano. Finanças, família e saúde. Olha as 3 áreas que o diabo atacou. Finanças, família e saúde. Então vamos lá, um ataque sobre a finança. Bom, para quem tem o dinheiro como um Deus, logo o desespero vem. Porque o dinheiro não é o seu servo. O dinheiro é o seu patrão. Então você perdeu o patrão, você entra em desespero. Então, olha só, o ataque sobre as finanças de Jó. Um homem muito rico, de vida equilibrada e de um coração grandemente abençoador. O ataque de Satanás foi muito além da acusação de que Jó era fiel porque o abençoava. Qual foi o ataque de Jó? Tu é fiel a Jó. Jó não é fiel ao Senhor em vão. Jó é fiel ao Senhor porque tu dá tudo a Ele. Olha a teologia da prosperidade aí sendo usada por Satanás. Jó é fiel porque só dá tudo a Ele. E aí nessa prática aí dessa teologia da prosperidade, que talvez seja ele que inventou, ele lança no rosto de Deus o porquê da fidelidade de Jó. Só que para essa geração de hoje, da teologia da prosperidade, eu quero ler até um texto aqui, que é Jó capítulo 2, versículo 9. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó em seus lábios. É o contraposto dessa geração de hoje, que só quer receber os bens de Deus. A geração de hoje é a geração da mulher de Ló. Da mulher de Jó. A geração de hoje é a geração da mulher de Jó. Só quer os bens. Mas a geração de Jó, que a gente pode receber os bens e os maus, essa de Jó está em extinção.
Vamos atentar para essa teologia da mulher de Jó e para a teologia de Jó. Não é legal isso aí? Pô, achei interessante essas duas linhas teológicas. O ataque sobre as finanças, o ataque sobre a família, né? Jó recusou renunciar à sua fé. Ele não abriu mão da sua fé. Ele não abriu mão da sua adoração. Ainda com o embate da oferta ali sendo oferecida para que ele renunciasse, ele não abriu mão de renunciar à sua fé. As raízes de Jó estavam em Deus. O fundamento de Jó fora bem construído na rocha. Fora inabalável. E aí ele se mantém firme. Envergou como uma palmeira, mas retornou para o lugar após a tempestade passar. Que exemplo de quem sempre preocupou com a sua família. E a família, após perder os seus filhos, a sua esposa, num ato de desespero, pede para Jó abrir mão de Deus. Não valeria servir a Deus sofrendo tanto. E Jó fala para ela, então, recebemos os bens de Deus, também não poderia receber os males? Deus nos deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. E o ataque sobre a saúde. E aí vem a saúde. Satanás estava decidido a ouvir Jó blasfemar contra Deus de qualquer maneira. Então atacou-lhe na última área restante, sua saúde. Alguém disse que se nós perdermos a riqueza, nós não perdemos nada. Se nós perdermos a saúde, houve-se uma pequena perda. Se nós perdermos a fé, tudo se perdeu. Então Jó perdeu riqueza, Jó perdeu saúde, Jó perdeu filhos, mas Jó não perdeu a fé. E por causa dessa contenção de fé, ele vê Deus restaurando toda a sua vida. E aí Jó ficou irreconhecível. As pessoas não suportavam vê-lo. Sua enfermidade era uma agressão à visão e ao olfato de todos que o cercavam. Mas espiritualmente Jó cheirava um cheiro agradável às narinas de Deus. Fedia para os homens, mas cheirava para Deus. Quantos cheiram para os homens e fedem para Deus? Quantos? Olha que coisa! Pessoas cheirando bem aí para os homens. Mas quando se trata de Deus, que coisa fédida. Interessante, né? Como o olhar de Deus é diferente do nosso. Como que o que fede para Deus cheira para nós. Como que o que cheira para nós pode feder para Deus? Tá aqui um exemplo de vida, Jó. Vamos aqui então para o 3. Lições para o discípulo de Cristo. São muitas, preciosas e adequadamente aplicáveis ao povo de Deus. Hoje as lições que podem ser extraídas do relato acerca de Jó. Sua integridade, sofrimento e sua vida após o Senhor virar o seu cativeiro. Afinal, há ensino e aviso para o povo de Deus nas Escrituras sagradas. Romanos 15:4 diz que todas as coisas que foram escritas as foram para o nosso ensinamento, contentamento. Então aproveita esse conteúdo escriturístico
para a sua fé ser acrescentada. Vamos lá, o 3.1 diz: crescer no conhecimento de Deus. Primeira lição a ser destacada é a ampliação do conhecimento acerca de Deus, expressa nas palavras de Jó. Notemos os termos usados: bem sei, mas agora transmite a ideia de convicção e mudança, firmeza e nova experiência. Jó, ele, depois de tudo isso, ele tem um crescimento. Há pessoas que dizem assim: Jó não conhecia a Deus. Ele conheceu depois que terminou, que ele fala: não, antes eu te conhecia por ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Só que alguém sem conhecimento de Deus, você acha que suportaria o que Jó suportou? Alguém com uma fé superficial, você acha que só suportaria o que Jó suportou? Não suportaria. Só suportaria o que Jó suportou alguém com uma fé fundamentada. Só que depois de uma grande tempestade, é claro que você vai sair do lado de lá mais forte. Foi o caso de Jó. Saiu de lá mais forte. Ele falou: olha, eu te conhecia por ouvir falar. Agora os meus olhos te vê. Eu tinha um conhecimento do Senhor. Agora esse conhecimento foi ampliado. Para a gente trocar isso a miúdos. Quando um marinheiro, no período onde as árvores eram cortadas para poder fazer mastro de navios, os marinheiros, eles escolhiam no alto da montanha uma boa madeira para fazer o mastro do navio. E quando eles chegavam numa madeira e falavam: essa madeira aqui serve, o que eles faziam? Eles cortavam todas as madeiras em volta e deixavam só aquela árvore. Por quê? Porque o vento ia bater naquela árvore. Na medida que o vento batesse naquela árvore, para lá, para cá, para norte, sul, para leste, oeste, essa árvore, ela iria criar resistência para ser um mastro de navio. Então, depois de um longo período de ventos, aquela árvore ali sozinha sendo impactada por aqueles ventos, eles iam lá, cortavam aquela árvore para ela ser um mastro de navio. Para a gente ter uma ideia de que as tempestades nos fortalecem, nos fortificam para exercermos coisas maiores. Esse aí é o papel de que Jó está passando, e quando ele termina, ele tem uma ampla visão, uma visão maior de Deus. Vamos aqui a um profundo consciência de si. 3:2 diz: o texto sagrado registra as palavras de Jó após passar por aquela experiência. Por isso me abomino no pó e na cinza. Ou seja, diante da ampliação do conhecimento e das novas experiências com Deus mencionadas no tópico anterior, não há lugar para soberba e considerar-se superior aos outros. Ou seja, Jó ele chegou à conclusão de que ele não conhecia nada, de que ele pensou que sabia, que ele pensou que conhecesse, e ele falou: Senhor, tu sabe tudo, eu não sei nada, por isso eu me abomino no pó e na cinza eu me rendo a ti. E essa rendição para Deus, ela é tudo para o servo do Senhor. Isso já é um fruto de crescimento. Quando você chega à conclusão de que você não conhece de Deus e que você tem dependência dele, isso é o passo de crescimento. Reconhecimento da ignorância é crescimento. Oh, glória a Jesus. E o 3:3 lidando com seus acusadores. É claro que um homem com a maturidade de Jó ia saber lidar com seus oponentes. O que Jó faz pelos seus oponentes? Jó ora por eles, Jó intercede por eles, Jó busca a Deus, faz oração por eles. E Deus multiplica, Deus dobra ali toda a história da vida desse patriarca, do patriarca Jó. Então nós entendemos
que crescimento, ele traz uma conotação de maturidade. Ele vai ensinar você a não guardar mágoa, não guardar rancor, não guardar ódio, a saber viver com os contratempos, com as oposições. Tudo isso é crescimento e é maturidade. E Jó demonstrou isso aqui no final da sua carreira de modo crescente. Então nós louvamos muito a Deus pela vida de Jó, louvamos a Deus pelo registro que Deus deixou para nosso conhecimento e crescimento dessa história, desse patriarca, desse homem que foi um homem que ousou a colocar a fé em experiência. Não é verdade? Vamos aqui à nossa conclusão. Jó, um homem de coração reto e justo, viveu uma arrasadora experiência de perdas e danos. Danos físicos, danos morais, né? Danos emocionais, danos materiais, danos familiares. Isso arrebentou com Jó em todas as áreas. Além das catástrofes pessoais, ainda se viu atacado por aqueles que considerava seus amigos. Mesmo assim, ele venceu e nos ensina que a confiança de Deus sempre nos proporciona um grande final. Ainda teve os amigos deles aí, né? Napoleão Bonaparte dizia assim: Senhor, me guarde dos meus amigos, porque dos inimigos eu cuido. Ele quer dizer o quê? Que os amigos você acaba confiando e às vezes você é traído confiando. Dos inimigos você já não confia. Isso aqui que Jó não esperava dos seus amigos. Esperava dos seus inimigos, mas não do amigo. Nosso inimigo maior é o diabo. O diabo é o nosso inimigo. Então, cuidado para você não sair por aí fazendo inimigo e depois falar que inimigos estão furiosos com você. Viva em paz. Amém? Então nós estamos concluindo aqui nossa lição. Lembrando que domingo que vem é o fechamento desse trimestre, né, o terceiro trimestre de 2021, aprendendo com os heróis da fé. Então eu vou pedir a você que não se esqueça, tenta promover um evento aí na sua igreja de fechamento de trimestre. Faça disso uma rotina trimestral. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço, até a nossa próxima aula aprendendo com os heróis da fé. Fica com Deus.